Hoje vamos falar sobre os afrodescendentes e principalmente sua organização em Salvador. A primeira pergunta que devemos fazer é: como eles chegaram aqui? A resposta é simples: através do tráfico negreiro. Durante os séculos XVI e XIX, mais de 1 milhão de pessoas foram trazidas para trabalharem como escravos em nosso país, principalmente na Bahia. Esses negros que sobreviverem à travessia, ao chegarem no Brasil, seriam classificados por idade, sexo e enviados para leilões, de onde seriam comprados para trabalhar em minas de ouro e diamantes, nas fazendas de café e principalmente trabalho doméstico e canaviais. A escravidão foi um processo de extrema violência e suas sequelas ainda são vistas na nossa sociedade atual. Esses negros viveram aqui por centenas de anos, sendo tratados como animais, pelo simples fato de ter uma origem, cultura e etnia diferente. No dia 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea, dando fim à escravidão no Brasil. Com o fim da escravatura, subtende-se que a situação dos negros em nosso país melhoraria, porém, isso não ocorreu. Com o fim da escravidão, esses afrodescendentes agora libertos foram completamente excluídos pela sociedade. Essa não lhe deu educação, oportunidade de emprego e nem moradia. Eles acabaram se organizando em casebres muito simples e precários. Nessas áreas ocorria uma grande troca de cultura entre esses povos que vinham de partes diferentes do continente africano. Outro fator que aumentou a quantidade de pessoas nesses casebres seria o aumento da industrialização no Brasil, fazendo com que os operários das mesmas dessem prioridade a viver próximo de seus trabalhos, formando assim várias comunidades em volta dessas indústrias. Essas construções, como já dito, eram muito precárias. Não tinham o mínimo de higiene por não possuir saneamento básico, fazendo com que os moradores dessa área dormissem literalmente com esgoto a céu aberto do lado de suas casas. Devido a esse fator, essas vilas foram lotadas de rato, aumentando assim a proliferação de doenças nessa região. Com o tempo e a falta de oportunidade dadas a esses filhos e netos de escravizados, muitos escolheram o caminho do crime e da violência como forma de se sustentar, aumentando assim a quantidade de crimes e organizações criminosas nessas áreas. A partir da análise dos gráficos sobre a divisão dos bairros em Salvador e a taxa de homicídios por 100 mil habitantes em cada um desses bairros, podemos perceber que os bairros mais afastados do centro da cidade são os com maior índice de violência. Foram trazidos negros de toda a África, um continente tão plural em relação à cultura para o Brasil. Estes africanos trouxeram consigo muita de sua cultura e mesclaram com os costumes criados aqui, fazendo assim a cultura brasileira tão singular. Com isso, eles conseguiram deixar suas marcas até hoje, tanto nas roupas, comida como a quiabada e o acarajé, e músicas como o axé. Para reforçar o que foi dito sobre pluralidade cultural da nossa cidade, o governo da Bahia fez um vídeo que nos mostra muito sobre a autoaceitação negra e a influência dessa cultura sobre nós. Empático a si próprio e ao outro. Quem se identifica como morena, como atenuante, da negritude, tá se protegendo. Mas assim, é tão complexo isso porque se protege de uma opressão que existe mesmo contra nós, negros. Tem um lado da dor que é tamo junto, o acolhimento, essa necessidade de nós, mulheres negras privilegiadas, de entender a nossa responsabilidade na nossa sociedade, assim, estamos dando a mão. E num outro lugar, caramba, como é lindo ser negro, como é bonito, sabe? Como é que a gente pode se identificar e se fortalecer em se olhar, a olhar para nossa história, para nossa resistência, para nossa música, sabe? Para tudo que tá, em franca ebulição, nesse ativismo jovem, incrível, na nossa ancestralidade, nessas mulheres incríveis que estão agora passando o bastão por uma geração que a gente está vivendo uma transição muito interessante. Então é isso, acho que é uma questão de pertencimento. E aí, entendeu um pouquinho sobre os afrodescendentes e sua atuação em Salvador? Se sim, curta esse vídeo e se inscreva para receber mais outros vídeos.